O meu gosto mesmo por arquitetura aconteceu quando a gente teve uma obra em casa mesmo, de reforma, olhar, planejar, né, os cômodos e tudo mais, me despertou esse lado. Aí que eu fui pesquisar mais a fundo, observar mais a arquitetura e tudo mais, eu vi que eu queria. Eu sou uma pessoa muito indecisa, mas hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa senão arquitetura. Em 4 anos da faculdade, a gente sempre fez projetos juntas. E a gente sempre teve uma forma de pensar, e não é à toa que a gente fazia projetos juntas, porque a forma de pensar que a gente tem, ela é parecida. Então a gente tem os mesmos gostos, a gente tem as mesmas ideias, então acaba que flui muito juntas. Eu acho que fazer uma coisa bonita é muito importante, mas eu acho que fazer uma coisa útil é 3 vezes mais importante. Porque não precisa ser só bonito, eu acho que precisa ser útil, precisa ser inteligente, precisa ser bem feito, de forma que você consiga aproveitar. E não só ser uma coisa bonita. O nosso projeto é um projeto que ele é feito para ser usado, para ser vivido. E a gente realmente tenta explorar o mínimo necessário, porque tudo demais em excesso assim, acaba prejudicando uma boa leitura de uma arquitetura bem feita, né? A gente gosta muito de brincar com texturas, por exemplo. A gente tem essa pegada de trazer para as paredes uma textura, ou um ripado, ou então texturas brancas. A gente tenta até brincar com a mesma cor nas paredes e mudar a textura delas. Então, tem projetos que a gente colocou um chapisco pintado na parede, aquela cara mais acabada, e um lado todo pintado, branquinho, acabadinho, para dar esse contraste, sabe? A gente gosta muito de brincar com esses contrastes. A proposta da clínica, que era a ideia da filha dela, era ser uma clínica diferente. A gente deu uma pesquisada, a gente visitou outras clínicas com essa cliente e a gente percebeu que todas as clínicas elas têm o mesmo padrão. E nesse caso, as nossas clientes falaram, não quero que fique parecendo com clínica, quero um jeito diferente, quero uma coisa meio moderna, meio contemporânea. A gente falou, tá, ok, então vamos fazer uma coisa minimalista no sentido de calma, clean, contemporânea. Ela falou, eu quero muito aço na minha clínica. Aí a gente fez lá atrás do balcão esse anteparo de metalon preto. E aí a gente fez essa estante bem grande aqui também em aço, serralheria preta. A logo que ela cravou na parede, ela mesma fez. E aí a gente trouxe a cor, né? Porque tá muito um tom cinza, né? Um tom bem neutro. A gente trouxe as cores mais quentes no mobiliário e na mesinha ali, na cadeira. Uns pontinhos de cor, às vezes. É um escritório de engenharia, é uma construtora. A gente quis trazer esses elementos de construção para o projeto. Então a gente buscou na entrada da recepção trazer essa ideia mais de concreto, de início de obra, né? Que é preparação da obra. Então o painel de USB vem nessa ideia do tapume e tudo mais. E esconder o lavabo que fica virado exatamente de frente para a entrada. Dentro a gente tem as estantes, né, em metalon e tudo mais, e a gente tem uns aparadores em vergalhão, também remetendo essa ideia da obra. E aí a gente arrancou o teto, né? A gente gosta muito disso também. Laje aparente é uma coisa que a gente ama no escritório e ela faz muita diferença, ela aumenta pé direito. A gente gosta muito de trazer a estrutura mesmo para dentro do projeto, a gente acha que faz toda a diferença. Essa obra foi super barata. Eles conseguiram economizar bem, assim, na execução, até porque eles que fizeram o serviço, né? São sócios jovens e tal. Chegaram pra gente e falaram assim, então a gente alugou uma sala, mas a gente não tem dinheiro, vamos fazer? Eu falei, vamos. Então, a gente teve que fazer com o mínimo possível. Inclusive, essa parede de tijolinho aqui não é um revestimento que você compra pronto. A gente pegou o tijolo mesmo, de verdade, cortou no meio e aí conseguiu aproveitar 2 vezes, né? Colocou e depois pintou de branco. E aí ficou super barato, porque cada tijolo custa centavos, né? A gente tenta trazer opções baratas para o cliente que não fiquem fakes. Então a gente trouxe realmente uma parede de tijolinho, a gente teve que revestir, a gente tinha um pilar ali, ó. Esse final aqui era um pilar que a gente estava tentando esconder. Então a gente aproveitou ele para fazer essa parede da logo,
esse grande sofá, e nesse projeto a gente não tem recepcionista, então o cliente senta, espera e vai para a sala de reunião ou vai conversar com o consultor, enfim. Eles queriam trazer um projeto que tivesse a cara deles de serem consultores jovens. Eles queriam um lugar que, na verdade, eles conseguissem mostrar qualidade sem precisar ser velho. A gente fez esse trilho grande aqui, que consegue correr todo quando precisa e abrir quando quer integrar todo mundo. Então, quando precisa de falar de números, coisas que as outras pessoas não podem escutar, fecha a porta. E aí, quando estiver todo mundo trabalhando normalmente, abre e fica todo mundo juntinho. Sabe aquelas casas antigas, assim, antigas mesmo, Lago Sul? Quando a gente entrou, tinha banheira e telefone na banheira. Tinha. A gente não mexeu onde era a cozinha continua no mesmo lugar dessa casa antiga, só que a gente mexeu no jeito dela, né? Aí a gente criou esse átrio bem grande aqui no meio, e aí tem essa coifa que vai sair lá de cima do vidro e vai vir pra cá, ela vai ser apoiada nessas duas vigas aqui do lado. E a gente fez uma cozinha bem clean, assim. O quarto é gigante e essa moldura ali é a cabeceira toda, que a gente soltou ela para parecer que ela estava flutuando atrás da cama. Eles gostam de praticidade mesmo, é o que funciona, firula demais não é com eles não. Então a gente trouxe uma coisa bem clean, bem solta, elegante. O quartinho da Júlia. Foi um desafio fazer um quartinho de menina verde água que não ficasse enjoativo, assim, porque normalmente verde água ele pode puxar um pouquinho uma coisa mais enjoativa com o tempo. A vista daí é linda, ela é virada para uma pontinha do lago que entra, assim, sabe? Aquelas ramificações. Então a vista dessa casa é um laguinho, assim, sabe? Bem na beirada, assim, bem bonito. Tanto de residencial, quanto de comercial, quanto de corporativo. A gente não conseguiu se encaixar num nicho específico, porque a gente gosta de andar por esses caminhos e fazer a diferença neles. Para o cliente ter essa sensação, não, o projeto ele realmente foi feito para mim. Elas realmente pensaram para mim, não foi uma receita de bolo. O projeto sai do jeitinho que você quer e você vê um sorriso, todo mundo feliz, fala, ai, realmente ficou lindo e tal. Parece um filho, né? Você pare um filho. Assim, você pensa tanto tempo, tantas horas que você dedica aquilo ali, e quando sai do jeitinho que você pensou, pô, é uma alegria. Manual Design Conceito, Bárbara, Débora, Entrequadra, Take Único.